E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Friedrich, estou aqui com mais um vídeo e desta vez nós vamos falar sobre a depressão. Eu já falei aqui uma vez sobre isso, mas eu tô aqui para falar da minha experiência com a depressão. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois assim você não perde nenhum vídeo. E tem muito conteúdo ainda para apresentar, estamos só no começo do canal. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me ame. Deixa uma pergunta para mim nos comentários com a hashtag AskFried e assim eu vou responder suas perguntas. Vou selecionar as perguntas de vocês para responder. E é isso, gente. Me mandem qualquer pergunta, não tem problema. É só mandar que eu respondo, ok? Então vamos lá para o vlog de hoje. Então, aos 13 anos, rolou muita coisa na minha vida. É o pior ano, eu considero, de toda a minha existência. Foi um ano muito estranho, foi um ano que aconteceu muita coisa. Essas coisas me afetaram muito, trouxeram muito transtorno e um sofrimento horrível. Depois de um tempo, eu comecei a me perceber mais e através disso eu fui percebendo as outras pessoas e o comportamento que elas tinham comigo. Rolou tanta coisa na minha vida, foi como se o mundo tivesse caindo em cima de mim, e então eu acabei entrando em depressão e eu vou explicar para vocês como aconteceu. No dia 1º de julho, se eu não me engano, era para ser um dia normal, era para ser um dia perfeito, mas nesse dia era de tarde e eu não queria sair de casa. Minha respiração estava muito pesada nesse dia, eu estava com picos de ansiedade horríveis, não era pânico ainda, depois veio a ser, mas tudo começou com essa ansiedade que eu percebi que eu não estava muito bem e não queria sair de casa por causa disso. Depois de um tempo eu comecei a me isolar e fui me isolando e me trancando mais. Meu mundo era o meu quarto, o lugar que eu não saía, em que eu ficava escutando Evanescence o dia todo. Era muito estranho, eu ficava muito triste, eu tinha um sentimento de angústia, eu não planejava nada do que eu ia fazer, não planejava o meu dia, não sabia o que eu ia fazer no dia, eu só sabia que eu ia acordar, ficar deitado na cama, sem vontade de sair. A partir desse dia tudo começou a mudar. Depois de um tempo eu fui ficando mais e mais triste. Eu chorava muito, eu me trancava para chorar, obviamente. Eu nunca gostei que ninguém me visse chorando e eu não falava com muita gente. Eu escondia muito das pessoas que eu estava triste e eu não queria ter tanto contato com elas para evitar que elas percebessem. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu estava entrando num estado de melancolia muito intenso e eu não falava muito, eu gostava de cantar, mas eu cantava chorando e não tinha assim um grande motivo para estar desse jeito. Não era muita coisa, eu só estava passando por um momento ruim, por um momento que eu estava me percebendo. Eu tinha acabado de largar a religião, eu estava percebendo o mundo de outra forma, eu estava percebendo mais a realidade, eu estava conhecendo a mim mesmo de uma forma que eu não sabia realmente. Na verdade eu escondia muito. Depois de um tempo em depressão, eu comecei a ter vários e vários picos de ansiedade, em que a minha respiração ficava muito pesada, meu coração acelerava muito e a partir disso eu ficava muito isolado, pois eu não queria que as pessoas vissem que eu estava tão mal. Depois de um tempo essa angústia ia crescendo e crescendo e crescendo e eu comecei a ver formas de acabar com isso. Uma forma que eu usei para controlar a ansiedade foi fumando. Eu comecei a fumar no dia 28 de outubro de 2013. Aos 13 anos eu colocava o meu primeiro cigarro na boca. Foi algo muito estranho, eu comecei a tossir na primeira vez e eu fiquei muito tonto, mas eu comecei a pegar esse vício de fumar, e fumar, e fumar, e fumar. E eu fumava muito para controlar essa ansiedade e tentar fugir um pouco, sabe, dar um relax.
mas não funcionou muito. Depois de um tempo eu voltei em depressão. Meus picos de ansiedade subiam cada vez mais. Eu acabei tendo um estado mais grave de depressão e eu saía de casa, eu falava com pessoas, eu encontrava com amigos, embora eu não tivesse muitos, mas depois de um tempo eu comecei a ficar mais e mais em depressão e mais coisas foram acontecendo. Isso piorou muito o meu estado. Eu comecei a sentir um medo de viver daquele jeito. Então ocorreram várias tentativas de suicídio, acho que foram umas 6, todas por ingestão de medicamentos, superdosagem. Isso acabou me prejudicando um pouco, pois na hora que aquele medicamento começava a me fazer mal, eu vomitava, eu acabava passando mal o dia todo. Eu sempre vomitava, então eu acabei não morrendo, isso é óbvio, porque eu tô aqui hoje e enfim, foi algo muito ruim. Foi, no mínimo, muito ruim. Além desses picos de ansiedade e depressão estarem me fechando muito, eu ainda saía para os lugares e eu comecei a experimentar várias coisas que eu não conhecia. Uma vez eu até cheguei a ficar bêbado e várias vezes aos 14 anos. Isso aconteceu várias vezes toda semana. Hoje eu já não posso, pois eu tenho que tomar remédios para controlar minhas crises de pânico. E foram por causa desses picos de ansiedade que aumentaram muito e geraram um grande medo, mas eu me livrei da depressão. E como eu me livrei da depressão? Eu comecei a conhecer a filosofia. Eu fui me apaixonando por essa matéria. Quando eu entrei nesse mundo da filosofia, eu comecei a pensar de uma forma diferente e fui começando a pensar e pensar e pensar e compreender mais as coisas que estavam acontecendo. Isso me fez assim ser mais resistente. Eu comecei a ser mais forte assim em tudo que me acontecia. Porque eu pensava muito e eu arrumava formas reais de combater tudo que me acontecia. A ansiedade foi baixando e eu consegui vencer a depressão através disso. A depressão continuou me afetando depois de um tempo em que eu continuava fumando e ainda hoje eu continuo. Eu não consegui parar ainda, mas eu já tenho uma data marcada para parar. Disseram que é muito bom você marcar 1 hora. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um transtorno enorme que assim me debilitou muito. Eu não saía muito de casa, eu não gostava muito de ver pessoas, eu não tratava as pessoas tão bem e isso me afastava muito das pessoas, entendeu? Então, a partir da filosofia eu fui compreendendo mais as pessoas, eu fui me compreendendo. Então isso me ajudou de uma forma enorme. Depois de um tempo, pensando e pensando e pensando, eu comecei a sair da depressão e fui saindo e saindo, eu fui me animando mais, eu fui desenvolvendo um amor pela vida. Isso me ajudou muito. Eu creio que também vai ajudar vocês. Eu usei frequência Theta em 528 Hz, que me ajudou muito. Então, gente, minha depressão foi assim. Foram momentos de um grande transtorno, de grande tristeza, de grande ansiedade. E hoje eu tenho transtorno de pânico. Eu faço tratamento com medicamentos para isso. Não cheguei a fazer um tratamento com medicamentos para depressão, mas eu acabei saindo da depressão de uma forma, assim, vamos dizer, fácil, porque foi somente pensando e compreendendo mais o mundo que eu fui criando uma resistência a isso. Eu percebia que não tinha um motivo para estar triste. Então isso me ajudou muito. Então, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito na divulgação, ajuda muito no crescimento. Deixe sua pergunta com a hashtag AskFreed e eu vou responder no primeiro AskFreed do canal. É isso, meu povo. Um beijo pra vocês e fui!